Vamos abrir nossa Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 34. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 até o verso de número 34. Texto que nós lemos hoje pela manhã, começamos a estudá-lo hoje pela manhã, e como eu disse, seria dividido em duas partes, e aqui estamos nós para concluir esta mensagem. A palavra do Senhor diz assim, nós vamos ler mais uma vez o texto. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra. E pedimos que o Senhor fale conosco, Pai. Continue a falar, Deus, aos nossos corações. Continue, Deus, ó Pai, a trazer Tuas verdades às nossas vidas. Oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém. O título dessa mensagem é o mesmo da mensagem da manhã, porém essa é a parte 2. Em memória de mim. Nós, como eu disse na introdução, hoje pela manhã, é muito importante nós olharmos para a instituição da ceia, porque a ceia do Senhor, ela entra na nova aliança como a nova prática da igreja, aquilo que a igreja faz no lugar da antiga celebração da Páscoa. O Senhor Jesus institui a ceia. E através dos elementos da ceia, Ele nos traz ao nosso entendimento a sua obra, sua morte, sua ressurreição. Façam isto em memória de mim. Queridos, essa família que nos foi dada, a igreja em sua expressão local, a igreja em sua expressão presencial, intencional, ela não custou barato. Não custou. Não foi barato o preço pago para podermos nos reunir dominicalmente. Não foi barato. Aliás, pelo contrário, foi muito caro. E é para esse preço, e também para os desdobramentos desse preço, que eu gostaria de meditar com você e chamar a sua atenção nesta noite. O que nós podemos aprender aqui? Nós vimos na mensagem da manhã que a ceia do Senhor é um chamado à lembrança, um chamado à recordação, um chamado à memória. Foi isso que nós aprendemos hoje pela manhã. Jesus disse isto muitas vezes. Uma vez em relação ao comer o pão, uma vez em relação ao beber o cálice, Ele disse: façam isto em memória de mim.
comam o pão. Façam isto em memória de mim e bebam o cálice. Vimos também que esta lembrança do que Cristo fez por nós, sua morte e ressurreição, é para ser celebrada em reunião, em assembleia, em culto, na igreja, demonstrando o que realmente ocorreu conosco por meio da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos reconciliados com Deus e também reconciliados uns com os outros. Foi isso que nós aprendemos hoje pela manhã. Deixando claro que não tem nada a ver viver uma vida cristã individualista. Que não tem nada a ver viver uma vida cristã intimista. A vida cristã é coletiva. A vida cristã é congregacional. A vida cristã é um ajuntamento. E a ceia é para ser feita, conforme nós aprendemos hoje pela manhã, nesse ajuntamento. Aprendemos que não existe ceia online, não existe ceia em pequenos grupos. A ceia é para ser feita no culto a Deus. Quando vos reunirem, quando estiverem juntos, façam isso em memória de mim. Mas existem outros aromas aqui nesse texto, que podem ser extraídos aqui. Outros aromas que nós podemos entender e aprender dessa reunião à mesa, e nós iremos participar daqui a pouco desta mesa. No sermão dessa noite nós iremos olhar o verbo olhar. Nós iremos usá-lo aqui, para fazermos algumas quebras no texto que nós acabamos de ler. E vamos perceber através desse verbo que vai nos direcionar aqui na nossa mensagem, cada sabor dessa passagem tão importante para todos nós e para a vida da igreja. Nós iremos aprender com o verbo olhar 6 coisas muito importantes e práticas para a nossa vida como igreja. Nós vamos entender que é importante olhar para trás em memória de Cristo. Nós vamos aprender que é importante olhar para cima em ações de graças a Deus. Nós vamos aprender que é importante olhar para dentro em autoexame. Nós vamos aprender também que é importante olhar em volta, em garantia de que estamos em comunhão com o corpo. Nós vamos aprender também que é importante olhar para fora, em busca daqueles que não estão à mesa. E é importante também olhar para frente, em expectativa pela segunda vinda do Senhor Jesus. É sobre isso que nós vamos ver nessa noite. E em primeiro lugar, em memória de Cristo, olhemos para trás. Olhemos para a paixão e para a ressurreição de Jesus Cristo. A graça do Filho. Verso 23 e 26 do seu texto, eu gostaria que você voltasse os seus olhos para ele, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam o quê? A morte do Senhor, até que Ele venha. Perceba algo importante. A fatídica noite da semana da paixão de Cristo. O texto nos chama a olhar esse momento e a trazer à memória esse momento. A crueldade de Judas Iscariotes, um dos 12, o aroma, o sabor da traição que o próprio Cristo experimentou. O pão partido e o corpo entregue pelos crentes. O amor expressado no sofrimento de Cristo. O cálice e a nova aliança confirmada com sangue. A prática de comer e beber até Jesus voltar.
aguardando a glorificação. O texto nos chama a olhar para a paixão e ressurreição de Jesus Cristo, a olhar a graça do Filho. Nós lemos aqui na nossa liturgia, Isaías 53. E do verso 2 a 12, o profeta Isaías, ele já anunciou como seria esse dia. Doloroso, difícil, mas carregado de amor. Justiça e graça andando juntas, ali na cruz do Calvário. Em memória de Cristo, nós olhamos para trás. Em memória de Cristo, nós olhamos para a paixão e ressurreição de Jesus Cristo. Nós olhamos para a graça do Filho. É o primeiro chamado para todos nós. É o primeiro olhar que nós deveríamos ter. Segundo, em memória de Cristo, olhamos para cima. Olhamos para o Deus Pai, com ações de graças, e pelo amor na entrega do seu Filho. Ele pegou um pão, dando graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Ele foi entregue por vocês. O amor de Deus Pai está estampado também na profecia do profeta Isaías. Verso 6 e verso 10 de Isaías 53 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 10: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Por isso, em memória de Cristo, olhemos para a paixão e ressurreição de Jesus Cristo, olhemos para a graça do Filho, olhemos também para o Pai, o Deus Pai, com gratidão. E pelo grande amor ao qual o próprio apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu próprio amor, dando-nos, entregando-nos o seu Filho Jesus para morrer por nós. Que quando estamos à mesa, então, olhemos para Deus com gratidão em nosso coração, por tão grande amor derramado por nós, derramado por você e por mim. Em memória de Cristo, olhemos também para dentro. Olhemos e façamos autoexame. Paulo nos chama a isso nesse texto. Verso 27 até o verso de número 34. Ele nos convoca aqui a um autoexame. A examinar o coração para ver se não estamos comendo da mesa do Senhor e também da mesa do diabo. Avalie o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Se não estamos vivendo em duplicidade. O próprio Paulo, anteriormente, ele disse lá no capítulo 10, verso 21 e 22, ele diz o seguinte: vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Nós não podemos comer de duas mesas. Nós não podemos beber de dois cálices. O apóstolo aqui estava tratando de alguns dos pecados cometidos pelos crentes de Corinto. Os mesmos que haviam sido cometidos também por Israel, apesar de todos os benefícios do Senhor. A gente tem percebido aqui na nossa exposição do livro de Juízes, como Israel tentava se alimentar das duas mesas. Como Israel, por vezes, tentava adorar a dois senhores. Nós temos percebido isso. Na igreja de Corinto, algumas pessoas repetiam os mesmos erros de Israel. E possivelmente no nosso meio, nos crentes de hoje, na igreja de hoje, existem pessoas
também comendo ou tentando comer de duas mesas. Cobiça, idolatria, imoralidade, obstinação em colocar Deus à prova, murmuração. 1 Coríntios 10, do verso 1 a 10, Paulo está condenando todas essas práticas da igreja de Corinto. Eles não podiam viver desse modo, pensando somente em si mesmos, ferindo e escandalizando outros, enquanto comiam da mesa de Deus. E também comiam da mesa do diabo, ao mesmo tempo. Inclusive, literalmente, como diz Paulo, e condena o apóstolo Paulo nesta carta, participando em cultos idólatras. A ceia do Senhor requer que nós venhamos fazer um autoexame, olhar para o nosso coração, olhar para como anda a nossa vida. Verso 31 e 33 do capítulo 10, diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Em memória de Cristo, olhamos para dentro, em autoexame. Em sua segunda carta, lá no capítulo 13, verso 5, na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Aí, se foi reprovado, já não tem mais o que fazer. Não tem mais o que ser feito. Que venhamos fazer autoexame enquanto estamos à mesa, sendo o povo da cruz, o povo comprado por Cristo, que façamos autoexame. Quarto, em memória de Cristo, olhemos em volta. Olhemos em volta. Olhemos em volta para garantir que estamos em comunhão com o corpo. Verso de número 29, veja o que diz o texto. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O significado de honrar ou discernir o corpo aqui é um tanto quanto incerto. Primeiro, nós precisamos entender que Paulo está falando do corpo de Cristo. Precisamos comer e beber discernindo o corpo de Cristo. Aliás, em alguns manuscritos gregos antigos, a palavra corpo do Senhor ou corpo de Cristo foi mantida nesses manuscritos. Alguns vão sustentar que sem honrar aqui ou sem discernir o corpo de Cristo, significa sem compreender que o pão representa o corpo de Cristo que foi sacrificado por nós. Algumas pessoas, alguns comentaristas vão entender desta forma, com a consequência de que essas pessoas não agem de uma forma cristã, não agem de forma autossacrificial. Outros vão observar que Paulo não menciona o sangue e, por isso, concluem que o apóstolo passou do significado do pão para a ideia da igreja, como uma reunião do corpo de Cristo. Queridos, de acordo com este segundo ponto de vista, sem honrar ou sem discernir o corpo de Cristo, significaria sem compreender que os cristãos, o corpo de Cristo, deveriam agir de modo semelhante a Cristo ao se reunirem. Em ambos os pontos de vista, os participantes da ceia do Senhor não estariam reconhecendo a realidade espiritual daquilo que está acontecendo na celebração da ceia.
E talvez muitos aqui não entendem isso. A ceia é um meio de graça. E precisamos compreender a realidade espiritual do que acontece quando estamos em volta da mesa. E, consequentemente, esses que não compreendem, agem de um modo que desonra a Cristo. Portanto, para não chamar o juízo para si, ou seja, para não ser disciplinado pelo Senhor, a ceia do Senhor não pode ser tratada com leviandade. Não podemos tratar ela dessa forma. Temos de olhar ao redor. Nós temos de olhar em volta. De que modo estamos vivendo uns com os outros, meus irmãos? De que modo? A forma como Cristo entregou o seu próprio corpo por pecadores como nós, eu pergunto, está influenciando o tratar com alto sacrifício o seu próximo? Tem te influenciado ou não? É isso que Paulo nos chama a observar aqui. Porque se comemos e bebemos e não discernimos direito o corpo do Senhor Jesus Cristo, estamos comendo e bebendo juízo para nós. Não podemos desconsiderar esse fato. Então, em memória de Cristo, olhe em volta. Para garantir que você esteja em comunhão com o corpo, com o próprio Cristo e com os irmãos. Olhe em volta. Quinto, em memória de Cristo, olhemos também para fora. Olhemos em busca dos que não estão à mesa, em busca dos nossos que não estão em nosso meio, e talvez nem sejam dos nossos. Em busca daqueles que ainda não vieram para o nosso meio, pois precisam de salvação. Veja o verso 26 do texto. Paulo diz: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês o quê? Anunciam a morte do Senhor. Existe um fator missional na ceia do Senhor, de proclamação, de anunciação da obra de Cristo. A morte do Senhor foi para reconduzir o pecador a Deus. 1 Pedro 3,18. Desse modo, a ceia do Senhor, então, ao anunciar a morte do Senhor, estamos anunciando o próprio Evangelho, enquanto comemos e bebemos do pão e do cálice. Ou melhor, a ceia do Senhor está encenando o Evangelho. O Evangelho é tanto para o crente, como também para o descrente. Portanto, toda vez que sentamos à mesa para a ceia do Senhor, em memória de Cristo, nós temos de olhar para fora, para os perdidos, para os afastados, orar por eles e depois ir também atrás deles. É o que Jesus nos ensina a fazer, para trazê-los para esta mesa, para trazê-los para esta comunhão com o Senhor Jesus Cristo e com a sua igreja. Olhe para fora, em memória de Cristo. E por fim, em memória de Cristo, olhemos para frente. Olhemos adiante. Olhemos em expectativa pela segunda vinda. No final do verso 26, enquanto comemos o pão e bebemos do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia nos convida a olhar adiante, a olhar para frente. Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e subiu aos céus.
de onde virá para julgar vivos e mortos e estabelecer o seu reino eterno. E quando em memória de Cristo nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos olhando para frente. Nós estamos olhando para a segunda vinda de Jesus, com fé, com esperança em nosso coração. É para isso que nós olhamos nesse momento, também enquanto estamos à mesa. A ceia do Senhor, portanto, é também sobre isso. Tito, capítulo 2, verso 12 a 13, Paulo escreve o seguinte: ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, Paulo diz, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando o quê? A bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A ceia do Senhor é para não nos esquecermos disso e nos consolarmos com a esperança da ressurreição. É consolação para a sua vida. É consolação para o seu coração e para o meu coração. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 até o verso 18, Paulo diz o seguinte: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, Paulo diz, consolem uns aos outros com estas palavras. A ceia é consolação para o nosso coração. E traz ao nosso coração a verdadeira esperança, que somente é possível em Cristo, somente nele, até que ele venha. E ele virá, queridos, porque ele ressuscitou. Ele virá. Em memória de mim, em memória de Cristo. Em memória de Cristo que nós devemos viver. É em memória de Cristo que nós devemos viver a vida e celebrar a ceia do Senhor. Ter na memória esta lembrança, a morte e a ressurreição de Jesus, com a promessa de que Ele voltará para estar para sempre com o seu povo, faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. Calibra corretamente as suas memórias hoje. Talvez não sejam boas. Talvez são lembranças ruins. Mas aqui Paulo nos chama a ter a memória acima de todas as memórias. A grande memória, a morte, a ressurreição do nosso Salvador. Todas as nossas memórias, todas as nossas lembranças, todas as nossas esperanças são ajustadas nessa grande memória da obra de Cristo. Todas elas. Portanto, ao participar da mesa, e nós vamos participar daqui a pouco, já, ao celebrar a mesa, lembre-se de que na ceia do Senhor, você precisa olhar para trás, em memória de Cristo, e visualizar a graça de Cristo Jesus. Você precisa olhar para cima, em ações de graças,
a Deus, que derramou e demonstrou grande amor por você, enviando o seu Filho. A também olhar para dentro em autoexame, identificando, confessando pecados, buscando pelo poder do Espírito viver de modo santo, fazendo a vontade de Deus e praticando a palavra de Deus. Não coma de duas mesas. Não coma de duas mesas. Olhe também em volta, em garantia de que você está em comunhão com o corpo de Cristo. Garanta isso. Saboreando, buscando saborear a comunhão do corpo de Cristo Jesus, pela unidade do Espírito Santo, vivendo uns pelos outros e para os outros. Olhe para fora, em busca dos que não estão à mesa, aqueles que são dos nossos, mas não estão entre nós, e aqueles que ainda não são dos nossos, mas estão ainda lá fora. Como virão? Como ouvirão se não há quem pregue? Como eles vão crer naquele de que nada ouviram? Olhe para fora. E olhe também para frente, em expectativa pela segunda vinda de Jesus, para se regozijar com a esperança e se consolar com a esperança da ressurreição. Trate o seu passado, querido. Trate as suas memórias com esta memória padrão. Olhe para o seu futuro e faça seus planos com esta memória padrão, em memória de Cristo. Ele morreu pelos seus pecados. Ele foi sepultado e ressuscitou e subiu ao céu, e de lá voltará para estar para sempre e sempre com o seu povo, com a sua igreja. Viva em memória dele todos os dias. Essa é a memória que você deve guardar e a memória que deve nutrir o seu coração. Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Deus Santo, Pai de amor e graça, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, nós estamos aqui no domingo, dia do Senhor, em volta da Tua mesa. Ó Pai, quantas coisas nós aprendemos, ó Deus, com ela. Primeiro, Deus, ó Pai, que ela deve estar posta, ó Deus, no meio da Tua igreja, no meio do ajuntamento do Teu povo. Aí a mesa deve estar. Aí o seu povo se ajunta e se reúne ao redor dela. Mas também nós aprendemos, ó Deus, ó Pai, algumas responsabilidades importantes que a mesa nos traz. De não nos esquecermos da obra de Cristo. De não nos esquecermos, ó Deus, ó Pai, também do grande amor de Deus, Pai. De não nos esquecermos, Deus, ó Pai, de que somos pecadores e precisamos examinar o nosso coração. De não nos esquecer, ó Deus, também, ó Deus, de olhar em volta e perceber se estamos mesmo, Pai, alinhados com o corpo de Cristo Jesus. Não nos esquecer também, ó Deus, ó Pai, para olhar para fora e entender, ó Pai, a nossa responsabilidade em proclamar a Tua palavra. E olhar para frente, a grande esperança. O consolo, Deus, ó Pai, para os nossos corações. A grande expectativa que nutre a nossa alma. Nos ajuda, Deus. Nos conduza nestas verdades, nesses olhares que precisamos ter. E quanto a Deus, ó Pai, participamos, ó Deus, ó Pai, da mesa do Senhor nesse momento. Que venhamos participar, ó Deus, ó Pai, com alegria. Venhamos participar também, ó Deus, ó Pai, em contrição. E participemos, ó Deus, também cientes da nossa responsabilidade e chamado. Nós te agradecemos. E oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidar aqui à frente o nosso grupo de música, que vai nos conduzir nesse momento, em uma canção.